Então, Que pessoal, página é essa, Leonardo? bom dia a todos. Continuando o assunto hoje a partir da página 36, tá? Onde a gente estava falando um pouco ontem sobre o posicionamento geopolítico da Rússia e a influência que ela ainda tem dentro do cenário geopolítico global. E aí, se a gente comparar, então, a situação da Rússia com o período da Guerra Fria, da antiga União Soviética, onde existia aquela dualidade entre Estados Unidos e União Soviética, a gente observa que, por mais que o período já seja outro, outros países, na atualidade, se destacam dentro da geopolítica mundial, a gente vai observar que, ainda assim, a Rússia ela tem um papel de destaque. Isso por alguns motivos podem ser explicados. O primeiro motivo que eu havia comentado um pouco com vocês ontem, é justamente o fato da Rússia ser um dos 5 países que tem uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU. Isso acompanhando de outros países, como Estados Unidos e China, por exemplo. Então, isso coloca ela no papel, coloca o país no papel de destaque dentro da geopolítica mundial. Um outro ponto bastante importante, e que está representado aí no mapa, como vocês podem observar, por mais que a gente tenha comentado ontem, eu tinha comentado com vocês, de não acreditar na possibilidade de uma nova guerra mundial, do ponto de vista como foram a primeira e a segunda, a gente observa que um dos motivos que a Rússia ainda se mantém com destaque dentro do cenário geopolítico global são justamente os investimentos que são feitos em armas, principalmente armas nucleares, e os investimentos que são feitos no seu exército. É como a gente poderia dizer que isso não só a Rússia tem esse tipo de investimento. A gente já havia visto em aulas anteriores que muitos países, ao longo do tempo, depois do pós-Segunda Guerra Mundial e do pós-Guerra Fria, investiram significativamente em desenvolvimento de armamento e dos seus exércitos. A gente pode 36. A gente pode dizer então que vivemos num segundo momento de Guerra Fria, talvez, onde existia aquela tensão no desenvolvimento de armas, sobretudo de armas nucleares, como a gente observa aqui nesse mapa, a localização por países e a concentração de armas nucleares, mas ainda assim, graças a Deus, nenhuma delas foram utilizadas. 44 bilhões de dólares em arsenal nuclear. Então, isso é muito dinheiro. Os investimentos são altos. E aí vocês observam que não só a Rússia, né? Mas aí Rússia e Estados Unidos, de acordo com o mapa, são os países que mais investem em armamento nuclear, 36. E aí, vamos lá. Seguindo aí, essa próxima questão, ela fala o seguinte, ó, identifique os 3 maiores países em relação à quantidade de armamentos nucleares. Então, observe aí quem são. Perfeito. Podem colocar aí, tá? Agora é a página 37. Você colocar o quê? Foi? Desculpa, eu não falei a resposta com vocês. Mas, se vocês observarem aí no mapa, a resposta para essa questão é justamente Estados Unidos, no caso, liderada aí do maior para o menor, né? Rússia, Estados Unidos e França, tá? A resposta do quarto é Estados Unidos, Rússia e França, né? É o Isso mesmo. contrário. Rússia, Estados Unidos e França, né? Na ordem. Na ordem, é a Rússia é o primeiro, Esses 3 Estados países, Unidos o segundo e França é o terceiro. Observe os valores aí no mapa. Mingula.
Passe uma manteiguinha aí, por favor. A live caiu, foi? Não, ele só tá mutado. Ah, tá. Só um momento, tá, pessoal? Já já a gente volta seguindo aí na questão número 5. Eu acho que a resposta do número da questão 5 é por conta que eles. Como é o nome? Que eles brigavam entre si para ver quem tinha mais quantidade de arma nuclear no tempo Vem da cá, o Guerra que Fria. aconteceu com ele, que ele não tá ali na frente? Hã? É o Peninha, Por que ele não tá ali na frente? Ah, tá. porque ele se levantou. Eu vi, né, Yasmin, pela fé de Cristo. Meu Deus. Meu Deus, ela tá sendo Vai sair a gente tudinho brigando lá do YouTube. Deus me livre. Vamos lá, pessoal, seguindo aí. Ó, a questão número 5, ela fala o seguinte, ó. Além dos grandes orçamentos destinados à produção bélica, explique o fato dos Estados Unidos e Rússia destacarem-se em uma quantidade tão grande de armas nucleares. Então, vocês podem colocar aí justamente... Oi? Também, mas aí eles se destacam justamente por conta da produção de petróleo. Coloquem aí como resposta. O período da Guerra Fria, que é onde a gente teve a centralidade da disputa política entre esses dois países. O período da Guerra Fria e da corrida. Tivemos, durante o período da Guerra Fria, Estados Unidos... A primeira parte da resposta é o período da Guerra Fria. E aí a gente sabe que, nesse período, isso não é a resposta, tá? Só um comentário agora. Mas o período da Guerra Fria é a primeira parte, coloquem aí. A gente sabe que ambos os países disputavam em diferentes áreas. Desde a cinema, tinha disputa entre os dois, propaganda, corrida espacial e a chamada corrida armamentista. Corrida armamentista. Então, coloquem aí, durante o período da Guerra Fria, a corrida armamentista.
travada entre esses dois países. Travado, Travada entre esses dois países, o que justificam a quantidade de armas que eles possuem. Essa é a resposta. Entre o quê? Travada entre esses dois países. Oi? Vamos lá. O período da Guerra Fria e da corrida armamentista, travada entre esses dois países. Posso repetir de novo? Repetir de novo. Ó. Repetir. Travada entre esses dois países, o que justifica a quantidade de armas que eles possuem. Ou seja, desde o período da Guerra Fria, que tanto Estados Unidos quanto União Soviética desenvolviam armamento nuclear. Então, isso explica um pouco do porquê que esses países, na atualidade, concentram aquele quantitativo Leonardo, de armamento rapidinho, nuclear que justifica o quê? que justifica a quantidade de armas que eles possuem. Tá bom. Vamos lá. A questão do petróleo, a gente pode considerar o seguinte. Como esses dois países se destacam nessa produção desse recurso, a gente pode dizer que grande parte também é um produto de alto valor internacionalmente. A gente pode dizer que esses países acabam lucrando muito com a questão do petróleo, sobretudo a Rússia. Oi? E eles se destacam justamente por isso, ou seja, como é um produto de valor alto no mercado internacional, os lucros que chegam com a produção também são investidos no setor militar. Então, por isso a gente pode considerar a questão econômica, ela influencia de certa forma, o desenvolvimento de armamentos e investimento nos seus exércitos. Vamos lá. O período da... Vai. O período da Guerra Fria e da corrida armamentista. Complemento isso aí no seu também? Pronto. O período da Guerra Fria e da corrida armamentista. Isso. Entre esses dois países, justifica a quantidade de armamento nuclear. Isso. Só isso. Então, pessoal, para fechar essa parte do assunto, ok, que é justamente aquilo que eu havia comentado anteriormente com vocês, observe esse primeiro parágrafo que fala aí na página 37, lá embaixo desse quadro rosa. É justamente o que eu havia comentado com vocês antes, onde os números que estão relacionados à geopolítica da Federação Russa, ou seja, em relação aos seus vizinhos, como, por exemplo, os Estados Unidos, apresentam um cenário em que a paz ou a relativa harmonia demonstram uma certa dificuldade em se estabelecer. Ou seja, são países que ou estão disputando nesse quantitativo de armamento, ou estabelecem relações econômicas com países que são contrários uns aos outros. Então, é um cenário de paz, de calmaria, mas ainda que há uma certa tensão entre essas principais potências globais. E aquilo que eu havia falado na aula de ontem, né? A disputa principalmente comercial entre China e Estados Unidos e a disputa por roubo de dados. Também é uma questão bastante atual entre esses países que representam as potências. Por exemplo,
Uma questão ligada a isso foi que, na última eleição presidencial dos Estados Unidos, não essa, a anterior, que elegeu Donald Trump, saiu algumas acusações falando sobre a intervenção da Rússia no resultado das eleições, tentando manipular, né? Só por isso, a gente já começa a pensar o quanto essa questão da segurança de dados, ela é frágil na atualidade, e muitos países se preocupam com isso. Vamos lá. Seguindo, na próxima aula, esse parágrafo que ele está falando, a gente vai falar, então, basicamente dessas mesmas características que a gente falou sobre agricultura, relevo, vegetação, clima, hidrografia, população e economia, só que referente ao continente asiático, tá? Vamos lá. Na página 38, tem aí uma rede de palavras, a gente vai focar agora só na resolução dessas questões, tá? E aí a gente vai conversando um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá. Leonardo, Oi. o senhor viu que tem outra rede de palavras na página 18 e 19 ou o senhor já fez em algum vídeo do YouTube? Não, Eu ele não vi, fez, não. eu não fiz. Eu vou voltar para elas. A gente só vai fechar essa de hoje e a gente volta para elas, pode ser? E também tem o resto da página 21 e a página 22. Ok. Marca aí que quando a gente terminar essa rede de palavras, eu vejo com Mas vocês o que a gente... 21 e o 22 ele fez, Islane. Não é, minha Foi, filha, então. você tá atrasada. Tá Tem como- atrasada, viu, B? Aí, pronto. Aí, marquem aí essas páginas que a gente volta para elas, tá? Não, ele disse uma água. Vamos lá. Observem aí, complete. Essa rede de palavras. O primeiro quadro aí vocês vão completar com país, trans o quê? Transcontinental. Por que a Rússia é considerada um país transcontinental? Porque parte do seu território localiza-se na Europa e parte do seu território localiza-se... Está fazendo a rede de palavras, né? Isso, rede de palavras da página 38. Vai colocar o quê nesse primeiro País quadrado? intercontinental. País transcontinental. Transcontinental, desculpa. Trans. Vamos lá. Seguindo aí no próximo, aí tem país transcontinental, aí embaixo a gente tem. Logo apresenta elementos da Europa e da Ásia. Ok. Rússia possui uma extensa área, por isso apresenta variedade de quê? Perfeito. Completem aí com variedade o segundo quadro do lado esquerdo. E uma extensa área caracterizada por uma alta ou baixa densidade demográfica. Leonardo, é variedade cultural? Não, variedade só. Ah, tá. Do lado esquerdo é variedade e do lado direito baixa densidade demográfica. Justamente porque essa baixa densidade demográfica, por conta das condições climáticas, sobretudo na parte mais ao norte do país, que é uma região que apresenta condições climáticas que não são tão favoráveis à ocupação humana. Vamos lá. Aí descendo a gente tem aqui, ó,
pouco povoado, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, e aí temos etnias, e aí completem com língua e, ao lado, religiões. Então, a população ela é caracterizada por uma grande diversidade étnica. A população que formou o povo russo ela é bastante diversificada. Consequentemente, por isso, a gente vai ter uma variedade de línguas e também de religião. Seguindo, etnias, sendo que a maioria é de origem eslava. É para colocar o quê embaixo de etnias? Eslavas. Oi? E nesse quadradinho do meio aí? ESLAVA. E aí, Eu coloquei embaixo, origem e eslavas, minha gente, vale? ó, embaixo de línguas, aí tem aí o texto que segue, tá? O quadro. Sendo que o russo é o idioma oficial. Religiões, mais como um importante do legado do ateísmo. Ateísmo. E isso é um reflexo justamente do período que a Rússia era a chamada União Soviética. É uma das características ainda que, ao longo do tempo, se manteve dentro do território russo. Em cima de russo é o quê? Ateísmo. ADI? Não, Ateísmo. no centro esquerdo e em cima do nome do lado do etnias. É várias. É essa zoada que tá aí na escola, não dá pra estar entendendo, não. Ao lado de Vai. etnias é língua, tá? Aham. Eslavo, não é? Eslavo. Eslavo ou eslavo? Vamos lá. Na outra página. E aí, quanto possui a geopolítica, os países enfrentam sanções. Foi o que a gente tinha falado ontem. Quanto à questão geopolítica, seguindo a linha, o país ele enfrenta algumas sanções impostas por outros países, justamente por conta do seu posicionamento geopolítico. É só a palavra sanções, tá, pessoal? Aqui, ó. Sanções. Oi? É funções ou sanções? Sanções. S-A, desculpa. S-A-N, C cedilha, O-E-S. Ô, Sanções. professor, o senhor não está na página 39? Isso. O senhor está em qual quadradinho? Do primeiro, do lado esquerdo. Pronto, tá certo. E aí, atividade industrial, o primeiro quadro do lado... Desculpa, João. É para colocar De você, sanções desculpa. debaixo de o país enfrenta ou de possui importante. Ó, possui um importante, vocês colocam atividade industrial. Desculpa, foi eu que me confundi. Foi que E do eu outro lado, abaixo de o país enfrenta, vocês colocam sanções. também confundi que eu tinha posto sanções do lado de lá e aqui também atividade industrial. Atividades o quê? Atividade industrial. E aqui, ó, os recursos naturais, principalmente os que mais se destacam dentro do território russo: petróleo, gás natural e carvão mineral. Coloquem aí. A ordem não importa. É petróleo e carvão mineral. O lado independe. Podem escolher. Carvão mineral. Sim, como um todo. Como a gente tinha visto, quando a gente estava falando do continente europeu, quando a gente falou das matrizes energéticas que são mais utilizadas, a gente destacou o carvão mineral. E como o território russo, parte dele faz parte da Europa,
e tem grandes reservas desse recurso, a principal fonte de energia também é carvão mineral. E por último, vocês colocam aí a anexação da Crimeia, que foi o que a gente falou, do lado esquerdo, no penúltimo quadro do lado esquerdo, a anexação da Crimeia. E qual o outro motivo? Que os Estados Unidos impôs sanções à Rússia no acordo comercial ligado aí à exportação de trigo. Foi por conta da anexação do território da Crimeia, que originalmente pertence à Ucrânia, mas a Rússia se apropriou justamente por ser um território estratégico do ponto de vista de escoamento da produção de petróleo, perto do Mar Negro, isso. E o outro motivo dessas sanções foi justamente o governo russo ter apoiado qual guerra? A guerra da Síria. Coloquem aí. No último quadro do lado direito, guerra da Síria. E aí, migrem para a página 40. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Como esse assunto, como essas questões, elas são do final do capítulo, vão ter aí informações sobre todo o assunto que a gente viu. Então, é um momento para a gente tirar dúvidas e comentar um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, observem aí. Na primeira parte do capítulo, estudamos as principais características das paisagens naturais da Rússia. Com base no que abordamos, julgue as afirmações como verdadeiras ou falsas. A primeira diz o seguinte: o território da Rússia estende-se por 2 continentes, Europa e Ásia, e é o maior país em extensão territorial da Europa. Verdadeiro, né? Letra B. Há uma pequena diversidade de vegetação e o clima no território russo. Verdadeiro ou falso? Falso. A gente tem, no mínimo, 4 climas característicos e uma grande diversidade de vegetação também. Os Montes Urais são considerados montanhas antigas e constituem a divisão entre Europa e Ásia. Verdadeiro. E lembre-se que justamente nessa região, como a gente viu, existe grande atividade de exploração mineral, tá? Seguindo, os climas típicos da Rússia são o temperado frio, o subpolar e o polar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra E. No clima temperado, predominam a vegetação conhecida como tundra, comum às temperaturas elevadas da região. Falso, porque não é o tipo de vegetação que predomina. O tipo de vegetação é a floresta temperada. E a vegetação nessa região da Europa e tanto da Rússia, a temperatura não é elevada. É uma região que a gente tem as 4 estações do ano bem definidas e se caracterizam por ter temperaturas bastante equilibradas. O senhor pode repetir, por favor? Qual letra? A, B, a, C e a D. Vamos lá. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, verdadeiro. Letra D, verdadeiro. E letra E, falso. Obrigada. Letra F. O rio Neva é um dos mais importantes devido à sua grande extensão territorial. Sua extensão, verdadeiro. Verdadeiro. E a bacia do Obi, maior bacia hidrográfica da Ásia, também é verdadeiro. A letra F é verdadeiro e verdadeiro. As duas últimas.
Isso. Vamos lá. Observe o climograma abaixo da cidade de Moscou, capital da Rússia. A estrutura do climograma todo mundo conhece, né? Como é que é definido, né? A partir desse gráfico, a gente consegue ter as características do clima de uma determinada região. Qual é o período que chove, quais são as médias de temperatura ao longo de 12 meses. As colunas em azul representam o volume de chuva, a linha em vermelho representa a temperatura, na parte ali de baixo a gente tem os meses de janeiro a dezembro, do lado direito a gente tem a coluna que representa o volume de chuva e do lado esquerdo a gente tem a temperatura, tá? Então vamos lá. Só por aqui eu pergunto a vocês, qual o período do ano que mais chove em Moscou? Olhando esse gráfico. Quem está em casa pode responder também. Entre junho e setembro. Exato. E quais as temperaturas médias? Novembro e dezembro. Né? Ok. E De sim, em algum período do ano a temperatura chega abaixo de zero? sim, Não. sim. Entre novembro a fevereiro. Entre novembro a fevereiro, em alguns pontos, a temperatura pode chegar abaixo de zero, né? Perfeito. Então, E vamos como lá. é que a pessoa Para... sabe disso? Se chega ou se não chega? É para olhar para qual dos lados? No Nesse climograma caso, aqui, rapaz. ó, deixa eu Eu só tô responder. vendo. Alguém aqui na aula, no online, perguntou como é que a gente sabe disso. Observe aí a coluna da esquerda, onde tem ali a temperatura em graus Celsius. Você está vendo que o início da linha vermelha está abaixo de zero? Ah, era para olhar para a Ah, linha tá. vermelha, né? Eu tava olhando por dado. Isso. Então, vamos lá O, para a la- questão. o lado esquerdo é temperatura e do lado direito é milímetros. Aí a letra A diz o seguinte: qual tipo climático está representado no climograma? Aí a gente precisaria, no mínimo, lembrar a localização da cidade de Moscou dentro do território russo, imaginar ou lembrar em qual latitude ele está e definir qual é o climático. Mas só por essas características aqui, que a gente observa aqui, há um equilíbrio tanto no quantitativo de chuva quanto nas temperaturas, a gente pode dizer que ele faz parte do clima temperado. Pode. Coloquem aí, clima temperado na letra A. E a próxima pergunta está querendo saber quais são os meses que mais chovem. Coloquem aí junho e julho. É o quê? Os meses que mais chovem, junho e julho. E já vamos lá. Pessoal, quem está em casa, só corrigindo, tá? Atualizem a resposta aí. Os meses que mais chovem é julho e agosto, tá? De acordo com os dados do gráfico. E as menores temperaturas vão ser encontradas justamente nos meses de fevereiro e março, tá? Aí na letra B, né, pra colocar isso. É, na letra B. Ok. Chove mais em julho e agosto
e temperaturas março e fevereiro. Fevereiro e março. Pronto, aí se em algum momento vocês forem realizar alguma prova que tenha esse tipo de figura, principalmente isso, se forem responder questões em algum vestibular, alguma coisa, que tenha um climograma, ou que tenha, por exemplo, uma pirâmide etária, fiquem tranquilos, porque a informação está na própria imagem, está a resposta. Fica mais fácil para responder. Então, é importante que vocês conheçam a estrutura desses gráficos, porque aí conseguem encontrar a resposta muito fácil. Vamos lá para a terceira questão. A taxa de crescimento populacional atual da Rússia vem apresentando taxas negativas. O número de mortes no país é, em média, 70% superior ao número de nascimentos. A diminuição vem ocorrendo desde o desmantelamento da União Soviética em 1991. Essa situação é decorrência dos fluxos migratórios em direção à China? Não. Da rigorosa política do governo de controle de natalidade? Isso. Do aumento da mortalidade na base e no corpo da pirâmide etária? Não. Do elevado número de idosos e da baixa taxa de fecundidade? E a letra E, dos constantes conflitos entre governo russo e grupos separatistas. Então, os principais motivos que explicam a queda do crescimento populacional na Rússia é justamente a taxa de mortalidade elevada na faixa etária no topo da pirâmide dos idosos e a baixa taxa de natalidade na base da pirâmide. Então, letra D. Seguindo, as principais e também mais populosas cidades da Rússia encontram-se na sua parte europeia, no oeste do território. Quais são os principais fatores que justificam essa situação? Então, como resposta, vocês podem colocar aí fatores naturais. Atualizem aí, tá? Fatores naturais, como, por exemplo... É na quarta questão? Oi? Isso, a número 4, vocês podem colocar aí fatores naturais, como, por exemplo... climas mais amenos, porque se a gente comparar com o norte do país, a gente sabe que o clima ele é mais extremo, principalmente frio. E o solo mais fértil, também na parte mais central. Coloquem aí. A presença de cidades históricas, que isso influencia muito o processo de concentração populacional. A presença de quê? Cidades históricas, como, por exemplo, Moscou. Toda? Final. Cidades históricas, como, por exemplo, Moscou. Vamos lá. Entre os vários elementos que atestam a diversidade étnica da Rússia, está a religião, com destaque para a Igreja Católica Ortodoxa. Porém, existe um expressivo número de não crentes na população. Como o governo russo contribuiu para esse contingente de ateus? Ou seja, o que é que explica dentro da população russa uma grande quantidade da população que não se identifica com nenhuma religião? Eu já havia comentado isso com vocês na rede de palavras. Isso é um reflexo do período que tinha como prática oficial o ateísmo. Então, como resposta, coloquem aí. A ação do Estado soviético,
que tinha o ateísmo como prática oficial. Prática oficial. A ação o quê? A ação do Estado soviético que tinha o ateísmo como prática oficial. Sexta questão, nós temos aí 3 alternativas corretas sobre a industrialização dentro do território russo e os recursos naturais da Rússia. Assinale as afirmativas verdadeiras. A primeira diz o seguinte: entre os principais tipos de indústrias da Rússia, na atualidade, estão de máquinas, metalurgia, siderúrgica, química e bélica. Correto? Sim. Verdadeiro. Pode marcar. Tem mais, tá? A localização dos principais polos industriais fica no extremo leste do país, onde as condições climáticas são mais adequadas. Paulo. Justamente naquela parte mais ao leste, em direção à parte asiática do continente, é onde a gente tem... Essa aí não marca, tá? A letra B está errada. C. Entre os principais recursos naturais, destacam-se a existência do petróleo, gás natural, carvão mineral, em abundância no território. Verdadeiro. E, por fim, a economia da Rússia depende das exportações dos recursos naturais, energéticos, que existem em abundância no território. Verdadeiro. Próximo. Observe o gráfico. Quais são os resultados da produção e exportação de trigo que tem apresentado nos últimos anos. O primeiro mapa, ele mostra aí a Rússia, tá? Destacando ali a cidade de Moscou. E aqui nós temos a produção, tá? Destacada no primeiro mapa. A exportação entre 2015 e 2016. Isso. A produção, ela só aumentou de 2015. Oi? É o sétimo. Observem que a produção aumentou e a exportação, ela aumentou ou diminuiu? Aumentou, mas aumentou de forma não tão expressiva. Tá? Observe aí que o nível de exportação de trigo da produção russa, ele não foi tão alto. Mas a produção, ela aumentou. E aí, o que é que explica justamente isso? O aumento na produção, que eu havia comentado com vocês. As sanções que foram impostas pelos Estados Unidos para a exportação de trigo para a sua produção. Os dados móveis estão desativados no smartphone, não é... Vamos lá. Como resposta, a gente sabe que foram as sanções, né? Mas como vocês estão vendo, tem um espaço bastante grande aí para escrever, então a resposta também ela vai ser um pouco longa. Então, escrevam aí. A cada ano observado, mas aí eu vou tentar resumir para vocês, tá? A cada ano observado, é a resposta do sétimo, tá? A produção de trigo, a cada ano observado, a produção de trigo apresentou um crescimento. O gráfico já mostra essa informação, né? A cada ano, observado no gráfico, a produção de trigo tem apresentado um crescimento considerável.
Um crescimento considerável. E aí eu não vou colocar valores, que seria o resto da questão, porque aí vocês já observam no gráfico os valores, tá? Só precisam entender que aumentou. Isso são milhões. Isso. Considerável, tá? E aí, ponto. Tem uma outra parte, tá? Essa produção tem abastecido, essa produção tem abastecido o mercado interno, e permitido o aumento de quê? Que a gente viu no outro gráfico, laranja. Isso. Ponto. E o que, professor? E permitido um aumento da exportação. Podemos seguir? Vamos lá. A próxima questão, ela diz o seguinte: no tabuleiro da geopolítica mundial, são várias as peças que podem ser usadas para governos chegarem aos seus objetivos. Nas relações entre Rússia e Estados Unidos, o setor agrícola foi usado como instrumento geopolítico por um dos países. Cite qual foi esse país e explique como utilizou o setor agrícola para essa estratégia geopolítica. O país é a Rússia. Como resposta, coloquem aí. O país é a Rússia. Vírgula, a qual sobretaxou sobre tudo junto, tá? Aumentou as taxas de importação. A qual sobretaxou Sobrecachou ou sobrepassou? Sobretaxou. Baixou, né? Vou colocar aí no Baixo. para vocês, tá? Vamos lá. Sobretaxou o trigo dos Estados Unidos, ou seja, encareceu a entrada do trigo dos Estados Unidos na Rússia. Repete de novo. Vamos lá, do início, tá? O país é a Rússia, vírgula, a qual sobretaxou o trigo dos Estados Unidos, a qual sobretaxou o trigo dos Estados Unidos, ou seja, encareceu a entrada do trigo norte-americano na Rússia. Encareceu o quê? A entrada do trigo norte-americano na Rússia. Sim, pessoal, quem estava em casa que tinha comentado comigo, quais são as páginas que a gente precisa rever, que não foram feitas? Qual é a primeira? 18 e 19, peraí. Acho que é 18 e 19, deixa eu ver. A primeira é a 18 e a 19, é? É, 18 e 19 só. Então, quem está aqui na sala também, tá? Pode migrar para a página 18 e para a página 19.
Mas a página 18 e 19, o senhor já corrigiu em sala. Tem certeza? Tem certeza, Sim, mano. porque o meu tá Não tá feito. feito, não. Eu também não. O meu também não. Ah, pois vocês tudo faltou e eu fui. Então Que só depois? tava tu, porque o meu mapa Pessoal, não tá na página o pessoal, 18, tá feito, os não. outros alunos aqui na sala, eles não estão com essas páginas respondidas também, não. Só o Que Yasmin foi? que tá É feito. só o dela mesmo. Então eu vou ajustar. Pronto, Yasmin, aí tu aproveita para corrigir, tá? Tá bom. Vamos lá. Vai aparecer aí na tela para vocês, leste europeu, antes da Primeira Guerra Mundial, a região era dominada pelo quê? Impérios. Impérios, podem escrever. Isso. Só não precisa dizer quais são os impérios, né? Que já está destacado aí abaixo. O Austro-Húngaro, o Império Alemão, Russo e o Império Turco-Otomano. Aí aqui na segunda coluna da esquerda tem o seguinte, ó. A partir de 1922, houve a formação da Sei. final da Segunda Guerra Mundial, praticamente. Oi? Da CIA. Houve a formação sei. da... Sei. Não. A C foi no final da Guerra Fria. Ah, foi. Tô confundindo. Após a Primeira Guerra Mundial, o Da Império onde? Russo foi um dos impérios que se dissolveram naquela região do leste europeu, dando origem a quem? Ao surgimento da União Soviética. Ah, eu ia Aí falar. coloquem aí o RSS. Só a abreviação, tá? Sob a liderança de quem? Do Partido Comunista. E aí, logo ali abaixo, de alemão e russo, tem ali, ó, baseado em uma sociedade, os impérios, durante a existência dos impérios, naquela fase do leste europeu. A população, a sociedade, ela era essencialmente, ou majoritariamente, rural ou urbana? Agrária, no caso. Ok? Por um governo, o quê? É pra Estatal. colocar o quê do lado de sociedade? Sociedade, coloca em agrária. Essa palavra eu vou colocar aí, tá? Por um governo czarista. Faz referência justamente aos czares. Deixa eu escrever aqui, tá? Pensei que era um governo. Czarista. CZ. CZ. Isso. É só botar aí no chat, tá? Para vocês verem. Isso. Mas a pronúncia é czarista. E aí, por último, responsável por colocar CZ, CZA, isso, RISDA. Estou sempre louco aqui. Vamos lá. CZ, vou só letrar, tá? ARISDA. Czarista. E esse governo ele foi justamente responsável por colocar a Rússia em qual grande evento mundial? Na Primeira Guerra. Por que não é isso durante o Império Russo? Primeira Guerra Mundial. E claro que quem era que não apoiava? Justamente a população. Então, coloquem aí, que não tinha apoio popular e responsável por colocar a Rússia na Primeira Guerra. E, consequentemente, a partir do momento que a Rússia, nesse período, ela entra na Primeira Guerra Mundial, ela vai realizar alguns investimentos para participar dessa guerra.
o que, consequentemente, vai gerar uma insatisfação popular devido a altos investimentos estarem indo para a guerra e não para a melhoria da qualidade de vida da população, dando aí início ao que a gente conhece como Revolução Russa. Marquem aí no último quadro. Revolução Russa, no último quadro, tá? Vamos lá. No outro lado, Rússia na Primeira Guerra. Rússia não, Rússia. A primeira Rússia. e aí, ó, a partir de 1992, já com o fim da União Soviética e daquele bloco de países socialistas, todos eles se tornaram-se No último é o quê? No último é Revolução Russa. E aí se tornaram independentes, formando o que a gente conhece como Comunidade dos Estados Independentes, tá? Oi? Não, são aquelas ex-colônias russas, aqueles ex-países que estavam ligados à União Soviética. Vamos lá. Caracterizados por conflitos étnicos. Botem aí, nesse quadro que tem internos, coloquem conflitos étnicos. Aquela questão dos movimentos separatistas. Aqui, ó. Conflitos étnicos. Mas a gente sabe que, por mais que esses Caiu de novo, foi. Travou Só pra, aí. só pra mim Acho não, que né? sim. Ela nunca vai acabar desse jeito. Na verdade, acho que já acabou, né? Depois dele vem quem, Mas Luan, né? é 2 aulas dele É hoje. 2 aulas. Era pra ser uma de física, né? Não, Já teve teve uma de física já. Já Foi 2 de biologia e uma de física. tá gravando, viu? Oxe, dá em nada. Eita merda. Do nada, mano. Parece que não vai votar, não. Oxe, ele saiu e deixou gravando, foi. Pelo Foi. visto foi, pai. Foi. Oxe, tá de boa, mano. Deve ter caído e caiu lá, pô.
Eita, a escola tem que mudar a internet, viu? Pois é, tá péssimo. Vá, viu? Comecem a falar da escola que o negócio tá gravando. Oxe, Eita, eu nada, até tinha na me verdade já esquecido. caiu um monte de vezes a internet. Terceira vez já. Verdade. Eita merda. Que situação. Poxa, dessa vez caiu que não vai voltar mesmo, viu? Meu filho faz 6 minutos. Tava pensando nisso. Vai votar, tenha fé. É melhor encerrar essa palhaçada. A gente. É Não nada. é, largamos, pô. Largamos já, pô. Já. Que Givanildo fala na tora, mano. A gente derrubou Ai, quando for depois tá lá no YouTube, o povo falando besteira. Ó, minha gente, deixa de falar demais, que tá gravando aí, viu? Sabe por que não tá voltando? Porque tem muita gente que não quer que volte. Por isso que não quer votar. A gente mandou um trava-meeting aqui na aula. Meu Deus. Se tá gravando e a internet lá caiu, tá gravando pra quem? Sei, não sei. Aí minha cabeça explodiu, né? Aí tu bugou minha mente, Paulo. Até eu buguei aqui Meu Deus, agora. ninguém tá entendendo nada. Né? Grande vai ser. Colégio Canal de Suas Doidices. Já vai dar meio-dia, daqui a pouco eles esqueceram da gente. É melhor sair. Menino, a ideia é Não, 11. deixa de palhaçada. Vai dar meio-dia. Tia, calma, pô, ainda falta. Olha, calma, ainda é 11h37. Ainda falta meia. Já tá no desespero com 7 minutos sem aula. Se acalme, tem que Né? Respira, bebe um pouquinho de água que O passa. colégio não pagou a internet, mano. Bebe água com açúcar, Givanildo, pra acalmar. Tamo calmando Ah, também. então a gente tiver vai açúcar, dar toda bota- a água do mundo aí e a Yasmin. É o quê? Vou dar toda a água do mundo com açúcar pra Yasmin. Olha. Entrou, viu? Tô bem. Eu avisei. Deu pau no PC e foi Leonardo. Eu acho que não é Leonardo, não. Ah, é, ó. Eu vou pedir a colaboração de vocês aí com silêncio, porque eu estou usando outro recurso aqui, tá? Pessoal que está em casa, fora aquela página que a gente acabou de corrigir, qual foi a outra que vocês disseram que faltou? Nem terminou de corrigir essa, professor. Eu tenho que corrigir a 19, professor. Façam o seguinte, ó,
quem está em casa, para a gente poder acelerar, porque o pessoal daqui da sala já fez, essa última página, assim que eu largar, assim que a gente finalizar a aula, eu coloco ela no Instagram para vocês, tá? Tá certo. Beleza. Pronto. Ok, então. Aí, tirando essa, qual é a outra que vocês disseram que faltou? Nenhuma. Eu saiba nenhuma. Tá tudo certo. Só Oi? essas mesmo. Só tinha essas duas, eu acho. 19. Só essa mesmo, confere, só isso. Sim. É só isso mesmo. E vocês aqui, pessoal, faltou alguma? Vejam aí. Aproveitem agora, tá? O senhor fez a página 21, aquele quadradinho lá, que tem um bocado de quadradinho para você colocar os nomes. Pessoal, Fez, vamos tu que falar tá um pouquinho, tá? atrasada. Pra eu poder conseguir ouvir. Tá bom, menina, eu só fiz uma pergunta, se acalme. Tô devolvendo o que você fez comigo. Ó, confiram aí para mim, página 25, se está respondida. Tá 25 respondido. não tá. A minha tá totalmente respondida. A minha tá. Tá. Agora não tá? Tô no segundo e 25 não quarto. tá, né? Não, a tua não tá, João, porque tu não faz, né? Pessoal de Manda Eita! aí no grupo aí. casa, ó, desliga o microfone aí, preste atenção aqui em mim. Pessoal da sala, faz silêncio aí que eu preciso ouvir aqui a informação, tá? Ó, pessoal de casa, só um responde, tá? De preferência. A página 25 de vocês está respondida? Tá. Tá. Tá disponível. Ok. Página 27. Tá. Também Não. tá. A minha tá. 28. Já tá respondido. A Não. 28 também. A 28 também. A Tá. 29. A 31 tá feita. Tá tudo também. corrigido. Até agora, até essa página que o senhor tá fazendo, tá tudo certo no livro. É, Tá estou. tudo certo, né? É, já pode começar o assunto novo já. Mas fez a 33 e a 34 já também. Pronto, então massa, pessoal. Vamos começar o assunto novo, então, já que o livro está todo atualizado. Vamos lá. Vou aproveitar, então, vou ficar em pé agora, já que eu estou usando só isso aqui. Ó, antes da gente começar, para fazer uma pequena introdução nesse assunto, é importante que a gente visualize essas 3 perguntas que vocês observam aí, tá? Vamos lá. Quem está aqui na sala, lê aí para mim a primeira pergunta. É 42. 43, 42. 42. Vamos lá? Lê aí, Pedro, a primeira. Observar as bandeiras dos países na Ásia. Você tem essa bandeira. Sabe o nome dos países correspondentes. Olha o professor e ajuda. Pode ler as outras. As várias pessoas do continente asiático representam qual aspecto a respeito desse continente? E a próxima? O povo em destaque, localizado na maior potência continental e industrial da Ásia. Então, Qual é esse país? Então, só por essa observação dessa imagem que vocês estão vendo aí, tudo que você está representado, as bandeiras, está, né? A gente encontra uma grande diversidade de países aí no continente asiático. E essa localização que ele está falando justamente do principal porto é justamente na China, tá? Que é o principal país comercial e industrial desse continente. E, por último,
A partir do momento que a gente observa a imagem que está na outra página, mudem aí. Isso. A gente consegue observar que a população ela possui uma grande diversidade étnica, justamente caracterizada aí por os aspectos culturais que a gente observa. Ou seja, as roupas são totalmente diferentes. Então, tanto dentro desse continente quanto no continente europeu, a gente tem essas mesmas características aí representadas. Uma grande diversidade das características da população, tá? Seguindo, 43. Aspectos físicos e regionalização das paisagens naturais e o modo de vida. Leiam aí para mim alguém, por favor. Eu não queria começar essa aula hoje porque eu queria trazer um mapa para vocês. Não, mas aí a gente conversa um pouco sobre o assunto. Fica melhor. Tem muito tempo ainda. Vamos lá. Como vocês observam aí, a Ásia é o maior continente do mundo em extensão territorial. Aproximadamente aí uma média de 44 milhões de quilômetros quadrados. E a área corresponde a 30%, então, do território mundial. Aí a primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Você saberia dizer o que difere o continente europeu dos continentes africano e americano em relação a seus limites? Bom, o africano e americano é o oceano. E a Europa são os rurais Não, entre o continente africano e o continente americano. No continente americano, a gente tem que, tanto na porção oeste, ele é banhado justamente pelo Oceano Pacífico, e na parte leste, pelo Oceano Atlântico, né? E no continente africano, segue a mesma lógica, tá? Foi só aqui nessa sala? Vamos lá. Segunda questão. A Ásia faz fronteira com que país do continente americano? Cite o nome desse país, consultando esse QR Code que aparece aí na tela para vocês. Oi? Estados Unidos. Então, se a gente for analisar pelo mapa, e esse mapa aí não está favorecendo essa pergunta, por isso que eu queria utilizar outro mapa com vocês, para que vocês tivessem justamente essa visão. Tá? Então, atualizem a resposta aí e coloquem Estados Unidos embaixo da questão número 2. Pessoal que está em casa em Estados Unidos. Lembrando que na próxima aula eu vou ter que retomar esse assunto, tá? Oi? E trazer um mapa. Vamos lá. A grande extensão territorial da Ásia proporciona uma enorme diversidade étnico-cultural e de paisagens naturais. Segue a mesma regra para todos os outros continentes que a gente estudou, né? Devido à extensão territorial, a gente vai ter uma grande variação dos aspectos naturais como um todo. E, claro, de população também. Aspectos físicos naturais, dentre as diversas formas de relevo e grandes cordilheiras, que aí também a gente vai falar um pouco mais adiante. A terceira questão, ela diz o seguinte, ó. A gênese das grandes cordilheiras associadas a um fenômeno Oi, pode. A gênese das grandes cordilheiras associada a um fenômeno geológico de grandes proporções. Escreva o nome desse fenômeno e explique o seu funcionamento. Mudar de sala? Dá, porque eu comentei com eles, eu não ia começar esse assunto hoje.
Pessoal de casa, só um momento aí, tá? Ela pegou, olha só, Gabriel. Então, pessoal, vamos lá, pessoal, seguindo. Pessoal, vamos lá. Então, de acordo com o que a gente leu aí na pergunta número 3, qual seria esse fenômeno geológico responsável por formação das cadeias de montanhas? Lembrem aí, do 6º ano, esse assunto. Qual o fenômeno geológico que está sendo explicado aí nessa questão, questionado? O movimento das placas tectônicas é chamado de quê? Dobramento moderno. Exatamente. Então, no geral, a gente pode dizer que esse fenômeno é chamado tectonismo. Então, atualizem aí a resposta no livro. Tectonismo, como todo mundo já sabe, trata-se do movimento das placas tectônicas. É detonismo ou o quê? Eu não entendi. Tectonismo. Tectonismo. Tecto. Escreve no chat. Vamos lá. E as cordilheiras estão entre as tectonismo. Só. Em que questão, Leonardo? Terceira questão. Número 3, tá? Então, as cordilheiras elas vão estar entre as unidades do relevo formadas nos últimos 50 milhões de anos. Então, é justamente por esse motivo que a gente considera que as cadeias de montanhas elas são chamadas justamente de dobramentos modernos, porque são formações do relevo que são bastante recentes. Apesar de a gente estar falando de 50 milhões de anos, mas existem estruturas do relevo muito mais antigas do que elas. Os agentes internos e externos de formação do relevo. Tá? Oi? Tectonismo e vulcanismo. Tectonismo e vulcanismo. Vamos lá, pessoal. Mudem aí a página para a 45, tá? Então, a Cordilheira do Himalaia é um dos exemplos desses dobramentos modernos localizados no continente asiático, tá? Ela tem aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, como vocês observam aí. Atravessa desde o Paquistão, Índia, Nepal e outros países do continente asiático. É uma cordilheira bastante extensa. E nessa cordilheira encontram-se os picos de maiores altitudes do mundo, tá? Então, no encontro de tectônicas, além da grande altitude, há a presença de centenas